Bom, hoje aqui no Bate-Papo com o Especialista, no canal SSM em Pauta, a gente está trazendo um tema muito importante, algo que me atinge diretamente como profissional e como pessoa, né? Tem muitas pessoas que sabem, mas muitas não sabem que eu sou gaúcho. Minha família vive no Rio Grande do Sul, embora eu já esteja morando em Florianópolis já há alguns anos, que é a enchente no Rio Grande do Sul. Isso, né, todo mundo tá vendo nas mídias, enfim, está todo mundo comentando, está todo mundo vendo. Então, não poderia deixar de a gente abordar esse tema aqui no canal SSM em Pauta com um viés de saúde, né? Que é o nosso canal trabalha isso, né? Segurança, saúde, sustentabilidade, meio ambiente. Então, é uma honra trazer aqui para esse bate-papo o psicólogo Jean Carlos de Souza, o médico Luiz Fernando Ormen, o empresário André Zanella, para a gente falar desse tema extremamente importante, que é o impacto de saúde mental na população que está afetada direta e indiretamente nas enchentes do Rio Grande do Sul. Pessoal, é um prazer receber vocês aqui no canal SSM em Pauta. Bom, pessoal, prazer. Rogério, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer, e mais que isso, é um compromisso com todo mundo que nos ouve e com todo mundo que ainda não vai nos ouvir mais adiante. Obrigado. Da mesma forma, cumprimento a todos. Aí, Rogério, parabéns pelo teu trabalho, que mesmo numa situação de catástrofe, de calamidade, como nós estamos vivendo, está sempre aqui presente, né, trazendo a opinião técnica, mas também o suporte emocional, né, para aquelas pessoas que hoje no Rio Grande do Sul sofrem tanto. Eu cumprimento também aos colegas de mesa, e o Jean, o André, que estão aqui junto conosco, discutindo esse tema que está nos impactando tanto aí nos últimos dias. Boa noite, pessoal, tudo bem? Prazer, obrigado, Rogério, pelo convite. Boa noite, Ormen, Jean, prazer fazer parte dessa turma aí de especialistas aí, de pessoas que estão colaborando aí com a recuperação do nosso estado aí. Legal, pessoal, obrigado. Aqui a gente não tem muita frescura, então a gente vai direto ao ponto, né? André, como eu falei no início, eu sou gaúcho, estou acompanhando, assim como todos no Brasil, a gente está acompanhando essa tragédia no Rio Grande do Sul, né? Desde o início, através, né, de mídia, de amigos, que meus amigos estão aí, os familiares que estão aí, né? Que, por graças a Deus, não foram atingidos diretamente, então isso me deixa um pouco mais tranquilo, mas tem muita gente que foi atingida, que me preocupa. Mas eu tenho certeza que a dimensão que a gente tem, né, vendo de fora, é totalmente diferente de quem está na linha de frente, né, André? E tu esteve lá na linha de frente, ajudando nos resgates aí na enchente, né, com jet ski, trabalhou, né, ajudou em Porto Alegre, também em Canoas, que foi um dos lugares que, né, foram mais atingidos, né, Guaíba, Eldorado. Podia compartilhar com a gente assim, o que mais te chocou, né? Porque tu não é um profissional que atua, né, em resgate, né? Então até tu podia falar um pouquinho, né, o que tu atua, e dizer assim, o que te chocou nesse momento que tu vivenciou lá e que as pessoas que estão aqui fora, como eu, não têm a mínima noção da dimensão disso. Olha lá. Então tá, sim, eu sou empresário, tá? Eu tenho uma clínica odontológica com a minha esposa, né? E então, bem fora do ramo da parte de resgate, né? Então, assim, eu vivo dentro da água, a minha esposa fala, né? Porque eu pratico vários esportes aquáticos, né? Então, windsurf, vela, jet ski, lancha, wake, então eu tô sempre dentro da água. Então, quando começou essa parte de enchente, né, eu tenho uma experiência grande em vento, em água, em correnteza, então eu sempre fico atento a esses eventos, né, mas eu nunca tinha participado de nenhum resgate, né, porque não teve um evento perto aqui onde eu tenha condição de ir, né. Então eu estava na minha empresa lá na clínica odontológica, né, e era no Menino Deus.
e começou os helicópteros, né, a voarem por cima na quinta-feira. E aí eu vi acontecendo algum resgate. E eu pensei, pô, eu tenho jet ski que eu posso resgatar também, né? E vi um jet ski na TV. Aí cheguei em casa, falei, eu vou buscar meu jet ski, né? Então, quer dizer, aí já é uma decisão que eu tenho que tomar, né? Pô, como é que eu vou buscar jet ski? Era 10 da noite quando eu cheguei em casa e falei, vou para Osório buscar jet ski. Só que para ir para Osório, não podia ir pela estrada normal, tu tinha que ir pela Restinga, tu tinha que fazer uma viagem que dura 1 hora por 4 horas de viagem. Cheguei lá 1h30 da manhã. Então, assim, até então, tudo bem, estava chovendo, né? Era uma viagem um pouquinho de risco, mas para mim era normal, mas eu tive que pegar até chão batido para chegar em Osório. Dormi, descansei, 4 da manhã, 4h30 da manhã, saí para vir para Canoas, né? Que eu pensei que era a cidade mais afetada. Foi então que aí caiu eu que na realidade. Então, assim, quando eu cheguei em Canoas e parei o carro ali, foi uma das coisas que mais me impactou, porque eu cheguei em Canoas, tinha uma multidão esperando o pessoal que estava resgatando, assim, né? Só que aí, quando eu cheguei, parei o carro, eu acho que umas 20 pessoas tiraram o jet ski de trás do meu carro. E começaram a levar ele. Eu falei, cadê meu jet ski? Né? Aí eu saí do carro para pegar o jet ski, para dizer, não, espera um pouquinho. Uma pessoa entrou no meu carro para tirar o carro dali da frente. Então, eu estava sem o jet ski, sem o carro. Então, assim, aquilo já me impactou e eu pensei, opa, já não é tão fácil assim como eu pensava. Então, assim, já começou uma coisa assim que saiu do meu controle, né? Então, a pessoa que estava comigo, que eu pedi para me acompanhar nessa viagem, que estava cansado, até para ir conversando, né, durante a madrugada, né? Ele falou, eu vou lá no teu carro e tu vai no jet ski. Então, assim, eu tinha meu celular, minha carteira, itens pessoais, assim. Aí eu já entrei na parte onde estava o exército, né? Então eu falei, só um pouquinho, que eu sou dono daquele jet ski, tá lá em cima do viaduto, né? Ainda então passa lá que sobe no jet ski que a gente vai te levar. Então aí já começou a exército, o pessoal já carregando o jet ski, já carregando meu carro, eu não sabia o que estava acontecendo, e aí o pessoal, quem é que vai contigo e aonde tu vai? Então não tinha informação nenhuma. Então, nessa parte, tu já vê que tu não tem controle nenhum da situação. E ninguém tinha controle nenhum da situação. Então, isso aí já te deixa muito nervoso naquela parte. Eu estava sem colete, eu estava sem roupa de neoprene, eu só queria estacionar o carro e me organizar. Então, naquele momento, tu já estava no Haiti, por exemplo, numa guerra, né? Numa guerra, e a pessoa sabendo, quantos barcos tu consegue puxar? Eu nunca tinha puxado um barco de jet ski, né? E eles queriam que eu puxasse 2 barcos do exército. Então, assim, é uma situação de guerra, na verdade, né? Naquele momento ali, logo que tu chega. Ao longo dos dias que passaram, a situação vai se organizando. As pessoas vão se mobilizando mais, vão tendo mais organização. Mas, naquele momento, é muito tenso. É muito tenso de saber o que tu vai fazer. E para onde tu vai e o que tu vai fazer naquele local e quem tu vai salvar, né? Tem pessoa chorando porque os parentes estão lá, tem pessoas saindo machucadas ou mortas até, né? Porque teve naquele momento, eu estava saindo de lá, tinha uma pessoa que tinha falecido, né, com a enchente. Então, assim, tinha a população pedindo para que eu seja forte, nos ajude, né? Então, assim, naquele momento tu queria ajudar, mas depois tu viu que ali era sério o negócio, né? Então, assim, no segundo, terceiro, quarto dia, aí a população já tinha mais lanchas, tinha mais jet skis, né? Tu sentia mais seguro, mas nos primeiros dias foram muito tensos mesmo para tu resgatar as pessoas. E lá, eu não achava que eu ia andar no telhado de uma casa, no segundo andar de uma casa, no terceiro andar de um prédio, né? Onde as pessoas tinha um prédio de 5 andares, as pessoas estavam no terceiro andar.
gritando por comida, por ajuda, e eu tenho vídeos que eu gravei ali, as pessoas... Ô, pessoal, arrumem as casas dos vizinhos que deve ter comida lá dentro. Então, assim, era uma coisa muito, muito difícil. Então, assim, no momento que tu entra, né, tu desce, tu já está vestido com colete preparado, e eu peguei uma pessoa lá que conhece o local, né, porque eu não conhecia o local onde eu estava entrando, né, então eu escolhi uma pessoa que estava ali, que se ofereceu, e muitas pessoas se ofereceram para estar comigo, mas eu escolhi uma pessoa que já conhecia mais ou menos o local, e eu fui entrando em Canoas e resgatando as pessoas mais próximas, né? Mas tinham lugares onde que eram mais perigosos por causa de assalto, né? Tinham lugares mais perigosos por causa de fios, né? E de grades e de situações. Tinham locais onde as pessoas estavam precisando mais, né? Que, às vezes eram mais distantes, porque a Canoas já tinha uns 2, 3 dias já de enchente, né? Então, as pessoas mais próximas do viaduto já tinham sido socorridas. As mais distantes, elas estavam mais desesperadas, né? E nessa parte onde tu salvava e socorria as pessoas, né? Tu tinha que pegar. No meu jet ski cabiam 2 pessoas, né? E na lancha que eu estava rebocando, ou às vezes 2, cabiam mais umas 3, 4. Geralmente tinha um outro jet ski perto. O que acontecia, que mais me chocou também, é que, assim, às vezes tinha uma família de 6 pessoas, né? Comigo subiam 2, 3, e a mãe subia na outra. Tu não consegue ir reto junto com a família, voltando com ela. Então, a mãe vai numa embarcação gritando, cadê meu filho? E aí tu tem que dizer que está aqui contigo, né? E o pai vai numa outra, o cachorro vai numa outra. Então, assim, é um momento tenso, né? Um momento meio tenso que tu tem que te controlar e saber lidar com essas adversidades, assim, sabe? Muita gente se perdeu também, né? Muita gente se perdeu nesses resgates, né? Em Guaíba, Eldorado, quando a pessoa vinha para Porto Alegre, era mais fácil de se perder, porque aí tu pegava um lago aberto, né? E a pessoa da lancha, às vezes, resolvia ir, em vez de ir para o embarcadeiro, ali para o Cais do Porto, ela ia para o Pontal. Então, o filho estava no Pontal e a mãe estava no gasômetro. Imagina o desespero, né? Que isso representa para uma família, né? Então, se um cachorro já gerava, né? Eu tenho cachorro também. Se um cachorro gera para nós aquela coisa de aquele posse de como se fosse um filho, né? Tu imagina uma criança, né? Um filho, né? Tu tem essa tensão também de dizer assim, ó, teu filho está comigo, ele vai chegar no mesmo local que tu, né? E eu vou cuidar dele. Então, assim, porque tu não pode botar toda a família no jet ski, ainda mais se eu tô sozinho, sabe? E eu tenho que fazer esse trajeto de 20, 30 minutos 2, 3 vezes para resgatar toda a família dela e ela confiar em ti que tu vai conseguir pegar essas 3 vezes, chegar no mesmo local e voltar e ela confiar em ti. Então, assim, é uma situação que eu não esperava ser tão tensa e também tão prazerosa ao mesmo tempo, né? Então, tu participar de um evento desses e ajudar tantas pessoas e, pô, ao longo dessa nossa conversa a gente vai discutindo mais detalhes, assim, né? Como resgates mais tensos, resgates mais leves, né? Resgates não precisa nem ser resgates, até um transporte. Pessoas que estão em Porto Alegre há 5 dias, 6 dias, sem conseguir voltar para Guaíba, por exemplo, né? Então, a pessoa está ali e tem que, às vezes, tu pega ali a pessoa, me leva para casa, minha casa está seca, eu não aguento mais ficar aqui, né? Então, às vezes, a pessoa sobe no teu jet ski para ir para Guaíba,
e a pessoa tem um ataque de pânico no meio do Guaíba, porque ela nunca enfrentou onda, ela nunca enfrentou uma correnteza e uma imensidão de água a 1000 com ondas grandes, né? A pessoa não tem noção num Guaíba com onda e um Guaíba sem onda, né? Então, isso aí envolve muita atenção de quem tá levando e também de quem está sendo levado também, sabe? André, obrigado pela compartilhar. Acho que, né, tem uma vivência muito, né, significativa, assim, muito marcante, né? E o Ormen também viveu, né, algo também marcante, né? Também teve na linha de frente, um cenário diferente do André, porém também extremamente complexo, né? Tu pode compartilhar conosco, Ormen, e o que tu sentiu também nesse cenário? Pois é, Rogério, quando você está falando, eu estava pensando, são tantas as situações, né, que até é difícil de elencar quais as situações mais angustiantes, né? Na realidade, nós da área da saúde, nós estamos muito mais acostumados, eu diria até muito mais treinados, né, a utilizar os equipamentos de saúde em prol da população, né? Quando nós vemos as pessoas de uma forma abandonadas, né, pelas questões climáticas, ainda mais num evento extremo como esse, e nós vemos as condições de atendimento hospitalar, em vez de estarem aumentadas, reduzirem, né, simplesmente porque os hospitais estão alagados, estão ilhados, né? Aqui na minha cidade, os 2 hospitais ficam a questão de 100 metros, né, do cais do porto. Ou seja, são as primeiras unidades, né, os primeiros imóveis a serem alagados e que perderam as condições de atendimento. E, ao mesmo tempo, a gente vê dentro das UTIs dos hospitais pessoas de alta gravidade, né, cuja remoção certamente iria provocar o óbito pela simples supressão do atendimento intensivo, né, das UTIs. Isso dá na gente uma intensa situação, uma condição de impotência, né, de uma forma tal que a gente tem que lutar muito para ficar frio, né, e não se desesperar, porque o desespero, junto com o desespero da população, só pode gerar mais dano ainda, né, à saúde da população. Então, nós tivemos hospitais alagados, UTIs interditadas, né, e a necessidade de, através de ambulâncias, UTIs, levar os pacientes até o aeroporto, um aeroporto que não está tecnicamente apto a receber grandes aviões, mas que recebeu, né, um Airbus da FAB, por exemplo, em que quando eu conversava com o piloto se ele aterrissava aqui, ele dizia que em situações normais não, mas essa era uma situação de guerra, e situação de guerra aterrissa até no capim, né, como ele chegou a dizer. Então, uma situação muito traumática, né, de pessoas em estado grave, né, sendo removidas para hospitais próximos daqui, né, até pela base aérea de Canoas, que recebeu esse Airbus num dos seus vários voos que fez até o aeroporto de Rio Grande. E aquela sensação de desesperança, né, na face das pessoas, de impotência, como eu já repeti, diante de todos, e a gente tendo que manter aquela frieza, digamos assim, que era só parcial, né, vamos dizer, estética, mas não era, sem dúvida, não era uma frieza do coração, né? Ver, por exemplo, um senhor de cerca de 80 anos de idade se despedir da esposa dele de 60 anos de casado, abraçado na maca, né, sem saber se ela iria voltar, é uma situação muito grave mesmo. Até mesmo esse velho coração aqui, de médico já com 18 anos de UTI, né, que eu fiz quando mais jovem, sente isso, né, porque você não pode ficar, ninguém fica frio, né, diante dessas situações. Então, esses eventos extremos, eles são muito impactantes, né, sobre a saúde das pessoas. Inicialmente, claro, a nossa preocupação imediata foi a saúde física, mas logo vem os traumas disso, né, evidentemente que nós vamos falar depois, na qual o Jean tem mais até vivência pela sua profissão,
mas até mesmo agora, já de imediato, eu que trabalho com questões de resposta imediata a quadros de ansiedade em programas de prevenção do suicídio, por exemplo, vimos agora recentemente um pico nas ligações telefônicas, né, para profissionais psiquiatras e psicólogos que trabalham comigo, já notaram esse pico, porque as pessoas não têm com quem falar, com quem expor as suas angústias, né? Então ligam para esses termômetros de saúde e bem-estar, como a gente costuma denominar, e na tentativa de falar com alguém, né? Ainda que esse alguém não traga a solução para esse problema, que é um problema climático extremo, mas pelo menos traz o amparo, né? Traz aquela questão da voz amiga, né? Ainda que seja um abraço virtual, mas que seja, sim, trazendo uma esperança, uma expectativa de nós podermos retornar a uma vida normal, que certamente o Rio Grande do Sul vai levar muitos anos para isso, né? Porque realmente o estrago foi de uma forma inimaginável, né? Não podíamos supor, né? E o André viu isso em loco, né? E nós também aqui não podíamos supor o que esse evento iria causar na rotina de vida das pessoas, né? Que estão hoje quase que caminhando de forma errante. Tem alguns que não podem nem ir para casa porque a casa não existe mais, né? Então eu escutava hoje uma entrevista de um cidadão que estava falando ali da rodovia BR-116 que passa em Eldorado do Sul, próximo a Porto Alegre, em que há milhares de pessoas nos acostamentos, né? Porque não podem ir a lugar nenhum, né? Porque não tem mais lugar para ir, né? E ontem eu participei de um evento e escutei uma palestra muito interessante de um psiquiatra chamado Nélio Tombini, aliás, que está na internet. E ele falava uma coisa interessante, né? As pessoas ficam como se fosse, como se tivessem tido uma redução da sua capacidade neurosensorial, tá? Sem entender as coisas que estão acontecendo. Esse é o primeiro impacto, né? O impacto sobre a mente das pessoas. Até tá essa reportagem na internet, todos podem ter acesso. Se citava porque a gente faz muito um parâmetro de comparação entre a enchente de 1941, né, e a enchente atual de 2024. Bom, se passaram aí 83 anos, né? A minha cidade, que é a cidade do Rogério, tinha na época 60 mil habitantes, Rogério, que nós tínhamos. Hoje temos 220 mil habitantes, né? E interessante. E naquela enchente de 1941 que surgiu um tema que é pejorativo, é ruim, mas que é do vocabulário popular, o famoso termo abobado da enchente, né? O que era isso? Eram as pessoas que, devido à redução neurosensorial, caminhavam errantes pela cidade e não respondiam sequer a estímulos, né? E, na realidade, hoje, esse termo pejorativo, o que é? É o síndrome de estresse pós-traumático, né? Que hoje ganhou uma titulação mais científica, né? Mas que quase que o vocabulário, eu diria quase que o anedotário, né, popular, o consagrou como o abobado da enchente, aquelas pessoas que perderam tudo e que caminham errantes pela cidade à procura, não sabem de quê, né? Porque justamente esse item não existe mais. Então, dói muito, pessoal, trabalhando com pessoas que perderam casa, né? Como tem gente da minha equipe, ainda que não sejam pessoas miseráveis, mas que perderam o seu local de convivência, onde conviviam com seus familiares, né? Eu tenho, por exemplo, uma enfermeira que trabalha comigo, que está morando num barzinho, aqueles barzinhos que ficam anexos às casas, né? Ela está morando num barzinho de uma amiga. A amiga trabalha durante o dia, à noite fecha o bar e ela ocupa o bar para dormir com o seu marido e sua filha. Olha que coisa impactante isso. A pessoa não tem o direito de ir para sua casa, né, no final do expediente para descansar porque a casa dela terminou, né? Então, Rogério, eu acho que as vivências e as emoções são tantas, nós estamos muito mesmo impactados nesse momento, né? Porque nós estamos diante de uma sociedade traumática e uma sociedade traumatizada diante de tudo isso que está acontecendo, né? Nós andamos todos aqui muito tristes, né? Muito tristes, porque, infelizmente, nós não temos uma solução a curto prazo. Ao contrário, a solução não é só dinheiro, né? A solução vai exigir muito trabalho e vai exigir que a gente concentre esforços na reconstrução do Estado, porque, na realidade, 90% dos municípios do Estado foram dizimados. E a saúde
que é o objeto principal desse evento que nós estamos fazendo, nesse primeiro momento, preocupado com o salvamento de pessoas, como o André atuou, e com as doenças imediatas que vão afetar a população, estão aí a leptospirose, a hepatite A, as picadas de ofídeos que saíram das tocas diante da inundação, enfim, então todas essas doenças aí, e claro, o estresse pós-traumático com os quadros de ansiedade, de pânico, que vem logo após, com pessoas que não conseguem dormir mais nos seus ambientes, porque não sabem quando a água vai subir. Então, são situações realmente muito, muito, muito impactantes e que nós precisamos trabalhar muito. Tem gerações, por exemplo, as gerações dos adolescentes, que são aqueles que formam a sua turma, né? Pela primeira vez o indivíduo deixa de ser filho do fulano de tal e passa a ser ele próprio, né? Com seus contatos, os seus namoricos, a sua turma. Esse pessoal que já foi isolado na pandemia, né? Que terminou há pouco mais de um ano, agora é totalmente tirado do seu meio de convivência, né? Algo muito traumático mesmo. Mas vamos falando. Importante que falou, né, Ormen, assim, o Rio Grande do Sul, ele foi, né, ele vai levar muito tempo para recuperar, né, então, eu quero reforçar que com quem está nos assistindo, né, eu vou colocar aqui no vídeo, né, algumas fontes confiáveis para doações que são extremamente importantes que se mantenham essas doações, né, agora as doações estão chegando para as necessidades básicas, né, que é água, que é comida, que é roupa, que é coberta, nesse frio que está frio no Rio Grande do Sul também, muito, né, mas passando isso, a água baixando, vão vir outras necessidades. Então é importante, pessoal, que vocês continuem, né, que todos nós a gente continue doando, né? Então, claro que, de novo, para fontes confiáveis, né? Então a gente vai divulgar aqui algumas fontes confiáveis. Gia, tu é um cara com muita experiência, um psicólogo, né, brilhante aí, muito conhecido na nossa área de segurança e saúde, já vivenciou outros cenários de crise, né? Se tu puder dividir com a gente aqui quais são os principais impactos psicológicos imediatos nessas pessoas que perderam seus lares, como a gente falou aqui, né, que perderam suas famílias, né, também suas memórias, né, seus animaizinhos de estimação, assim como o André falou, eu também tenho duas cachorras que para mim são consideradas minhas filhas também. Qual o impacto imediato que tem nessas pessoas? Olha, eu estou aqui. Antes eu quero dizer assim, Rogério, o que tu tens feito, né, com o teu canal, utilidade pública, com um olhar técnico humanizado, cara, eu só tenho que falar em nome aqui dos colegas e todo mundo que te segue, cara. Muito obrigado por isso, viu? Assim, tu faz a diferença. Tu não é só para poder fazer holofote, fazer festa, vender treinamento, não é nada disso. Você faz de verdade, você faz porque você acredita. Então, eu fico muito honrado de ter sido convidado para aqui, conhecer André, Armani aqui, e dizer, Armani, que pode contar comigo que precisar, tá? Lá para o seu projeto, humildemente, aí eu posso ter alguma contribuição, tá? O que você faz. Bom, eu vou fazer agora o que se recomenda numa resposta de emergência. Eu vou olhar para quem está perto de mim. Primeiro, eu tenho que cuidar de quem está perto aqui. Né? Para preparar, isso aí já estou falando de autocuidado. O voluntário, o profissional, o médico, o bombeiro da Defesa Civil, para ir tem que ter autocuidado. E achei muito, muito assim, oportuno. Tu é craque mesmo, viu, Rogério? Você trouxe aqui o André e o Armand aqui, que as coisas que de uma maneira muito sutil, mas natural e com muita legitimidade, quando o André começa a falar do o que ele tem afinidade com água, ar e tal, mostra que ele está preparado, ele é treinado, ele não foi de maneira de qualquer jeito, não. E ele fala que foi no Guaíba. Eu fico imaginando o Guaíba, né? Eu trabalhei muito em mar, né? Trabalhei muito com questões marinhas, trabalhei num lugar com resposta de emergência no mar, então assim convivi com muitos comandantes, com muita coisa. Eu penso o Guaíba, né? Aliás, eu tenho muito mais medo de água
de água de interiores, às vezes, do que de mar, né? Então, e quando o Orman fala aqui sobre a experiência dele, a formação dele, então, assim, formação, experiência e autocuidado, para quem vai, é importantíssimo. Não dá para pegar a capa do livro e falar, eu quero. Não é assim. Tem que ter condicionamento físico para quem foi no extremo, como foi o André, etc, etc. Para falar aqui do jeito que nós estamos falando, a gente tem que estar preparado para não falar bobagem. Tem que ter responsabilidade com quem nos ouve e com nossos pares. Então, é nessa toada que eu vou responder o que você perguntou, sabe, Rogério? Então, assim, eles deram um exemplo aqui, né, quando eles falam do relato deles, o impacto que eles estão sofrendo. A gente já consegue observar. Eu vi que um ou outro segurou a emoção para falar. Está tudo aí dentro. Ele tem os pares dele para tomar conta, né? Eles têm todo esse empreendimento. Dizer agora, né? Os impactos psicológicos ou emocionais são esses, não é correto, não. Você sabe por que não é correto? Porque vem aquela velha história, Rogério, que a gente conversa muito em segurança, saúde, é o prescrito do real. Imagina o que a gente trazer isso para uma catástrofe completamente incontrolável. E o que a gente tem que fazer numa catástrofe, né, de preferência, estando preparado, etc. Não é o caso, muitas vezes. O André começou com cadê meu jeito? Cadê tudo? Falou, peraí, o negócio né? Então, assim, quem teve em cenários de emergências, o teu preparo e o teu mínimo autocuidado vai fazer toda a diferença para não ser mais um complicador. Né? Por exemplo, alguém que desviou, não foi intencional, mas pegou, vou ajudar, criou algum problema em torno disso aí. E quando a gente fala, eu estou começando do final para né, quando acho que foi o Luiz que falou, foi o doutor Luiz que falou a respeito de andar a ermo, alguma coisa assim. Em algum momento o André teve isso. Falou, peraí, o que está acontecendo? Né? É o sentimento distópico que acontece com todo mundo, é o sentimento distópico. Que sentimento distópico é esse? É a percepção que tudo ao redor vai acabar, vai desabar. Começa a conceber até uma realidade desumanizada, por mais equilibrado que seja a pessoa. Ele não identifica isso. Pessimismo, desespero, desilusão acontece com aquele cara que está lá na água vendo o parente morrer. Então, vítima nisso tudo aí, nós temos as vítimas que morreram, os que foram mutilados, os médicos, todo mundo, né? Então, todo mundo impactado. Às vezes as pessoas não entendem quando eu falo isso. Tem os impactados próximo ao epicentro e no raio fora do epicentro. Todos impactados, né? Então, está no inconsciente coletivo e na consciência coletiva, no dia a dia coletivo, tudo isso. O meu individual, a minha resposta individual, vai depender de cultura, de uma série de coisas. O que nós vamos fazer aqui pode ser parâmetro para outra região dentro do Brasil, mas vai ser diferente. São outros recursos, são outras coisas. Como foi o tsunami no Japão, como foi na América Central, como foi, todo mundo está falando aí daquela situação dos Estados Unidos. Gente, são cenários diferentes, são pessoas diferentes, receptividades diferentes, desejos diferentes. Você tem uma espinha dorsal para seguir. Uma delas eu acabei de dizer. E quando existe um desastre, dois valores fundamentais no ser humano são abalados de primeiro, que é a liberdade, o valor de liberdade e segurança. Liberdade de viver, sonhar, planejar. Amanhã eu vou fazer aquilo. Segurança, cadê meu teto? Agora, uma chuva horrorosa hoje o dia inteiro aqui em Novo Hamburgo. Não sei como é que está aí em Porto Alegre, não sei como é que está aí perto de Pelotas, não sei como é que está. Está horroroso isso. Então, começa a chover, você fala, tem que ter um mínimo de decência, de compaixão, para falar, meu Deus, como é que está esse pessoal agora? Né? Teve gente a gente começou a limpar a casa, imagina. Aí sobe, mas só subiu 9 centímetros. Opa, Carol, o que você está falando? 9 centímetros para quem perdeu tudo e está limpando a casa querendo voltar? Esse retorno nessa realidade que eu falo da distopia, né, do sentimento distópico, ele brota. E o que ele traz? Desorientação e confusão. A perda repentina, me ajuda, Luiz,
né? Da necessidade de ter que lidar com novos ambientes, novas pessoas, com desconhecidos, né? Que causa confusão mental. Se eu tenho um processo psicopatológico já em andamento, potencializa. Ou alguns ficam catatônicos, não dá para mensurar isso agora, nesse momento. E, como eu dizia, muitos do que, no abrigo em que eu estava, que eu né, fiz a vigília, recebendo, e é o que a gente tem que fazer, ele está chegando à margem. Chega molhado, chega sofrido. Teve gente que queimava roupa no escuro para poder ser visualizado. E falando eufórico, tinha gente que falava, nossa, esse cara fala pra caramba, cara chato. Opa, pera, deixa o cara falar. Né? Deixa o cara falar. Teve um que chegou bêbado. Né? E daí? Tudo bem, pô. Deixa o cara bêbado. Né? Então, você tem que triar isso tudo nesse momento. E o caos dentro do caos. O momento é para quê? Necessidades primárias. Fome, sede, aquecer. As pessoas pediam meia, na maioria das vezes, para aquecer o pé. Queriam dormir. Pessoas de completamente diferentes uma das outras, culturalmente, etnicamente, intelectualmente, se encontravam, se abraçavam, beijavam e ficavam conversando como se fosse o melhor. O que é isso aí? Né? O que ele estava fazendo ali? Alguma referência. E no coletivo, quando acontece isso, o coletivo influencia o individual o tempo todo. Porque quem está aqui acuado vai olhar para ele, o que está acontecendo? Uma característica diferente do que foi pandemia, como eu dizia com vocês aqui no make-off. Na pandemia, o globo inteiro, o mundo inteiro estava na mesma balada. O que acontecia lá do outro lado, bom, aqui então nós vamos fazer isso, está todo mundo aqui, bom, está todo mundo em casa. Aqui no Rio Grande do Sul, uma bomba que caiu, pum, estamos sozinhos. Aspas, sozinhos. Mas e aí? Não podemos voar, não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo. O que vai ser amanhã? Amanhã o quê? Teve gente que dormiu no abrigo na primeira noite, na noite de sexta para sábado, de sábado para domingo, que domingo mudou a roupa e tal, tomou um banho, botou uma roupinha lá que recebeu lá onde você vai? Vou ver minha casa para ver se já dá para voltar. Completamente desorientado. E o que está acontecendo agora de novo. O que vai ser, quando vai ser, como acontecer, a gente não faz a menor ideia. A verdade é essa. A gente não faz a menor ideia. E isso, o que acontece muito nesse momento, né, que é previsível, né? É previsível. A raiva, né? A raiva direcionada à própria situação, às instituições, a quem está ajudando. Por que você não está ajudando direito? Aí começa a fantasiar uma série de coisas. Porque é uma série de estruturas psíquicas. Me ajuda e pode falar a hora que quiser, doutor Luiz. De estruturas psíquicas completamente diferentes, né? Que estão transitando no meio de um ambiente, dentro de um abrigo, por exemplo, tem 5.000 pessoas. Nunca se viram, foi provisório. Água, está faltando água, toma água. Tudo bem, toma água. Agora, o que não podemos fazer quando chegam, por que eu estou dizendo isso? Porque quem está nos ouvindo já é uma direção, né? Um dia a gente pode falar mais isso detalhadamente, a gente pode pensar em alguma coisa. Mas aquela resgatou, está resgatando, imagina lá no barco, como é que foi a água? Foi até o teto? Você quase afogou? Você teve câncer? Viu alguém morrer? Perguntas absolutamente desnecessárias, né? Todo mundo pode apoiar, receber as pessoas de uma forma... pode, mas tem que estar treinado, tem que entender isso tudo que a gente está falando aqui. Apoiar, às vezes, é não falar nada. É estar com a garrafinha de água na mão, uma toalha, nem falar não precisa. Para que eu vou perguntar se foi difícil para ele lá sair da água, meu Deus? Claro que foi difícil. Para o piloto de jet ski foi intenso, para um cara experiente. Né? Então, a frustração. Que frustração? Pela perda do controle da própria vida. Perda do controle da própria vida. O André foi valente. O doutor Luiz foi valente. Já que eu estou aqui mesmo, sei fazer, meta a cara e vou. Mulher, está tudo bem, etc. e tal. Mas ele falou uma frase, aí me corrija, André, se eu estiver errado. Quando ele foi para o povo que estava, os outros jet ski, que tinham uma estrutura, ele falou, pô, fiquei mais tranquilo. Você não falou isso, André? Tinha um amparo. Agora, imagina quem está saindo da água, que perdeu da família, etc. e tal. Não tem rumo. Eu não sei se eu estou conseguindo responder a você, Rogério, pessoal. Me corrijam se eu tiver, né? Então, o processo de ansiedade e medo, quem já tem muito isso, que já está medicado, que tem aí, a gente sabe o que é o problema de sofrimento psíquico
né? Especialmente do brasileiro. O brasileiro é o que mais teve consequências de sofrimento pós-pandemia, por exemplo, comparado ao mundo todo, né? Por quê? Isso não é hora de perguntar isso, não vamos entrar nessa agora. Isso aí, então, daqui a pouco começa a desviar, e a gente não quer isso. Eu estou achando ótima essa dinâmica aqui, que a gente está podendo falar de uma maneira objetiva, simples, de verdade, sabe? Sem coisinhas assim. Ninguém está preocupado, a gente está preocupado em esclarecer, trazer, e quem sabe evoluir isso para alguma coisa. Concluindo esse primeiro momento, né? O que eu já ia dar a última resposta, Rogério, mas eu não vou, não. Então, eu acho que eu acho que é isso a princípio, né? Tem muita coisa para fazer, né? Você vê que nós três aqui falamos eloquentemente, percebeu isso, Rogério? Não, mas isso que é bom. A gente está precisando fazer isso para caramba, a gente que está aqui. E aí vem minha preocupação máxima também, máxima, do estresse, da estafa, da fadiga, da exaustão de quem está só há poucos dias fazendo isso tudo mais intensamente. Nós três aqui. E outros tantos anônimos. Eu soltei um vídeo aí, eu fiquei meio bravo com um negócio que eu estava vendo aí, o pessoal querendo fazer marketing com a tragédia. Depois eu vou passar para o doutor Luiz e para o André, viu? Porque eu fiz esse videozinho aí, eu fiz mesmo. Hoje eu botei essa camisa aqui, preta, com isso aqui, né? Não foi à toa, não. É isso que a gente está vivendo. Mas a gente não vai ficar derrotado por isso, não. A gente vai mandar ver. Quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, eu dizia, eu não sabia porque que eu estava dizendo isso. Hoje eu entendo. Eu falava assim, cara, enfrentar qualquer crise no Rio Grande do Sul é diferente. Que desculpa os meus amigos, parentes de outros estados. É diferente enfrentar a crise aqui do que qualquer outro estado no Brasil. Por razões que eu não quero falar, para não ficar mimimi, dessas coisas chatas. Né? Então, assim, eu sou mineiro, estou há 15 anos aqui, não saio do Rio Grande do Sul e vou ficar aqui até ver esse estado levantado de novo. Acho que é isso. Legal, Jean. Obrigado aí pela bate-papo de alto nível, né? Como a gente sempre tenta trazer aqui no canal. Estou muito feliz de estar aqui discutindo um assunto, né, tão sério com vocês três aqui. E pegando já esse gancho que o Jean trouxe, André, com relação aos medos, né? Tu já relatou um pouquinho, né, das dificuldades que tu enfrentou lá durante, né, na tua atuação lá no front da tragédia, lá dando esse suporte, dando esse resgate, né, com todo, né, a tua boa intenção, mas quais as dificuldades e os medos que tu vivenciou lá, né? Assim como as pessoas que foram atingidas, que tu estava resgatando, tiveram medos. Eu tenho certeza que também tu teve vários medos. Pode compartilhar isso com a gente? Claro. Bom, eu estava ouvindo o Jean falar ali, né? E me lembrei de uma cena, né? Que vou abordar esse momento, que foi no bairro Maitá. Eu passei, não foi um medo meu, mas foi muito chocante para mim. Eu passei e tinha um senhor segurando uma grade e tremendo. E na Humaitá são várias ruas pequenininhas e estava de noite já, né? Já estava ficando perigoso. Ali são um bairro humilde, né? E eu passei por um senhor e muitas pessoas caminhavam com geladeira, com as coisas em cima, né? Para sair com seus pertences. E aí eu olhei aquele senhor e o senhor está bem, e ele não conseguia nem falar, e segurando uma grade, tremendo muito. E aí tem gente também, né, que no momento de tensão também tem pessoas que tem uma parte humorística, não sei, uma parte também tipo, não, pode tocar água em mim, que isso aqui é água benta, né? Já em alguns bairros não faz essa onda que tu está me prejudicando. Então, assim, tem várias coisas que acontecem. E esse senhor ali, eu passei, o senhor quer ajuda? E aí o pessoal perto, né, que estavam passando com uma geladeira, assim, com um monte de coisa, falou, deixa que amanhã a gente pega ele boiando, né? Quer dizer, que ele vai morrer ali, né? E aí eu perguntei, aí parei, conversei com ele, tentei com que ele falasse, e aí ele falou, eu estou caminhando há horas,
e eu tenho medo de lancha e jet ski, e eu travei. Ele travou, eu não conseguia sair dali. Né? Um senhor de idade travado com frio. Estava frio, estava de roupa de neoprene, eu estava de roupa de neoprene com frio. Né? Tu imagina ele, né? E tu imagina as pessoas que passavam por ele falando que ele ia boiar. Né? Amanhã a gente pega ele boiando. E acontece, a gente viu gente boiando ali no bairro Humaitá. E eu consegui trazer ele para cima, né? Então, eu acho que esse foi o meu salvamento. Quem salvei foi aquele senhor, né? O resto eu resgatei. Aquele ali foi que eu salvei, né? Mas, e ele estava... e a pessoa fica. Quando um nadador morre numa travessia, ou quando alguém que tem muita experiência, e o pânico, né? Entra no ser humano, é aí que a pessoa trava e ela não consegue ter as melhores decisões, né? Então ele pegou, se fixou naquela grade onde ele poderia ficar e ficou, né? E graças a Deus ali eu passei, ou outra pessoa tivesse passado ali e tivesse pego ele, ó, vem aqui. Porque tu vê que é uma pessoa bem humilde, né? Talvez seja um morador de rua, né, que esteja ali, e as pessoas já estão dizendo ali, talvez, que nem o Jean falou, chegou bêbado em casa, talvez ele esteja bêbado, não sei. Eu sei que eu peguei e levei ele para um local seguro, né? Então, assim, medos, né? Tu no meio do Guaíba, né? Numa travessia, e a pessoa entra em pânico, né? Eu me lembro de um senhor que tinha mal de Parkinson, e ele estava com a mão em cima de mim, né? E à medida que eu vou atravessando o Guaíba, a mão dele tinha mais uma reação de tremor. Então, e ele começou a se movimentar em cima do jet, e o jet começou, e tinha muita correnteza nesse dia. E eu pensando, eu levo, às vezes, a minha esposa e minha filha, e a outra minha filha brincando naquilo ali, eu faço qualquer movimento com jet ski, que eu tenho controle. Por que eu não estou conseguindo agora me manter reto com o senhor numa região que beleza, tem uma correnteza, mas o que está acontecendo comigo, ou com ele, ou com a situação, que parece que eu vou cair, né? Então, assim, quando eu cheguei lá do outro lado, eu voltei chorando. Então, assim, quer dizer, eu consegui fazer aquela travessia e gera uma tensão, porque ele foi me apertando cada vez mais e eu tentando acalmar ele. Então, são situações assim que fogem um pouco do controle e te deixam, assim, angustiados e te deixa, né, voltando à pergunta, né, que te deixa tenso, te deixa com medo e te deixam numa situação, como é que eu vou te dizer, o Jean pode falar mais especificamente da parte técnica, né? Mas te deixa muito mais sensível, mais não sei o termo específico para isso, né? Labilidade emocional. Labilidade emocional. Você aflora os sentimentos em função dos impactos emocionais que você... Então, você fica mais emotivo, chora com mais facilidade. Isso se chama de labilidade emocional. Então, isso aí eu tive muitas vezes, né? Em Canoas, por exemplo, fugindo um pouquinho da pergunta, mas eu vou me lembrando das situações e vou passando para vocês, né? Essas informações que vocês podem abordar, que tu te coloca naquela posição, né? Por exemplo, as pessoas estão querendo sair de casa de qualquer maneira. Elas tentaram ficar até aquele momento, tá? E aí tinha muita casa humilde, mas tinha muitas mansões, né? Tinha muitas casas. E as pessoas saíam, né? E aí eu olhava. Eu tenho 2 filhas meninas, né? Aí tu olhava o quarto da menina boiando, a Barbie boiando, o café, o pão boiando, os cafés prontos em cima da mesa boiando, né? Então são coisas assim que tu olha assim, a TV, tu te coloca naquela situação e tu te fragiliza. Eu falei, meu Deus, olha a minha casa, se eu tivesse a minha casa, tu imagina a xícara da pessoa, a melhor xícara dela ela não vai levar.
falei, cara, imagina se a pessoa tira minha xícara, se a pessoa tira meu travesseiro, né, preferido, se ela tira minha coxa, a minha cadeira onde eu sento, meu sofá onde está ali, minha marquinha já, né, onde eu sento, tudo isso elas perderam. E eu falava assim, a senhora fecha a sua casa. E ela não, ela só queria subir no jet ski e ir embora, né? Então, tu passava pelas casas e as casas estavam abertas, elas não tinham sido arrombadas nesse momento ainda. Mas elas deixavam a casa aberta, com tudo. Assim, eu olho para minha casa aqui e fico imaginando a minha casa embaixo da água e eu saindo, não fechando a casa. Porque muitas vezes a pessoa sai pelo segundo andar, não tem como ela fechar a casa também. Não tem fechadura no segundo andar. Ela fecha por dentro, né? Então, são coisas assim que tu, ao longo das experiências, né? Ao longo do dia a dia que tu vai vivenciando, te vai deixando sensível, né? E agora, voltando um pouquinho mais naquela parte do medo, né? Onde que eu senti mais medo, né? Claro, tu vai envolver parte daquele senhor, daquelas travessias, né, do Guaíba, mas em questão de medo, tu vê da questão de segurança, onde tu te vê sem poder fazer nada para te salvar, por exemplo. Eu fui resgatar a primeira pessoa em Eldorado, me pediu ajuda, eu pensei que era uma lancha estragada, eu fui resgatar um senhor e ele estava sendo assaltado. Então, quer dizer... Então, assim, naquele momento onde eu não podia fazer nada, eu estava amarrado na lancha que estava sendo assaltado. Então, a pessoa podia me puxar que eu estava ali. Então, nesse momento, eu pensei, pô, tem 2 filhas, minha mulher mandou eu não ir, minha mãe mandou eu não ir. Então, tipo assim, o que eu estou fazendo aqui, né? O jet ski que estava me acompanhando foi para o outro lado, sem me avisar. Então, sempre ando de 2 jet skis para um dar cobertura para o outro, se um estragar, a gente puxa o outro. Então, a pessoa que estava comigo não estava preparada. Eu sabia que ela não estava preparada, mas no momento que eu dobrei a direita, ele seguiu reto e eu não sei. Naquele momento de correnteza, tu acaba... Quando eu vi que era um assalto, eu olhei para trás, cadê o jet ski que estava comigo, né? Então, só para finalizar, eu me lembrei que tinha um jet ski de um policial, e eu fui tentando... despistando eles, né, aonde, vamos fazer esse caminho, né, eu com os assaltantes atrás, vamos fazer esse caminho que é melhor. Eu cheguei até a polícia, né, o policial conseguiu desvendar ali, desfazer o assalto ali naquele momento, né, e a gente saiu e a pessoa que estava sendo assaltada ali me agradeceu, falou que eu era o herói dele, mas eu não me sinto herói, né, na verdade, né. Eu acho que a única pessoa que eu salvei mesmo foi aquele senhor lá preso na grade, lá, né? Mas foi momentos assim em que eu me senti mais, a parte com medo, né? Sem reação nenhuma, sem saber o que fazer, né? E impotente na situação, né? Absolutamente normal esse sentimento. Então, parabéns, cara. Obrigado. Experiência, né? Depois eu vou te perguntar outra coisa, né? Vou te fazer outra pergunta que vai puxar também para um medo que tu me falou lá quando a gente conversou antes desse bate-papo aqui, que talvez tu não lembre, mas depois eu vou te fazer essa pergunta que eu acho que é bem importante, assim, dentro desse contexto todo de, né, que o Jean falou, de resgate, enfim. Foram muitas situações ali, muita que tu vai falando, esse bate-papo é até legal, até para tu não esquecer, porque a gente vai tendo várias situações que as pessoas perguntam, e eu, é verdade, teve aquela situação, né? Até com os próprios amigos, que a gente fez uma comunidade do pessoal que resgatou, e aí eles vão se lembrando das situações, teve aquela situação também. É legal tu me lembrar, depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso também. Tranquilo. Formei, a gente está falando aqui de cenário de guerra, né? Embora a gente aqui, né, graças a Deus, nunca viveu uma guerra. Não sei se alguém viveu aqui, né, mas eu acho que ninguém viveu uma guerra, né? Porém, o que a gente vê, né, de notícia é que quando os soldados voltam das guerras, eles voltam com muitos traumas, né?
significativos com relação à saúde mental. É claro que, né, são situações diferentes, né? Assim como o Jean trouxe muito bem, né? Acho que cada situação é uma situação, porque são pessoas diferentes, são contextos diferentes, são culturas diferentes, mas vamos fazer um exercício, trazer para esse cenário, né, das enchentes no Rio Grande do Sul, que tanto, né, tu, o André, o Jean, né, que atuou, né, e está atuando aí nos abrigos, diretamente para as pessoas atingidas, né, vocês viram muitas coisas. Então, dentro dessa linha, quais principais sinais e sintomas de estresse pós-traumático? Acho que tu falou um pouquinho já sobre isso, né, que pode surgir né, após uma tragédia como essa que a gente está vivendo aí no Rio Grande do Sul. Pois é, Rogério. O Brasil é dos países com maiores níveis de ansiedade no mundo, né? A gente até para responder, se vocês me perguntarem por que eu, o Jean e outros profissionais deveríamos fazer um longo exercício, né, para tentar explicar isso aí. Mas o certo é que o Brasil tem níveis de ansiedade inimagináveis, né? Níveis de suicídio absurdamente altos, né? Com 13 mil suicídios, por exemplo, em 2023, o que dá mais ou menos 40 suicídios por dia, e para cada suicídio dos 40, no mínimo 30 tentativas, né? O que significa que mais de 1.000 pessoas tentam tirar sua própria vida no Brasil todos os dias. Por que eu digo isso? Para justificar que, na realidade, nós somos um país de ansiosos, né? Evidentemente que todos nós aqui nessa mesa temos as nossas ansiedades, mas os primeiros que sofreram os malefícios da catástrofe são os borderline, né? Porque o borderline é aquele indivíduo que, às vezes, até como nós, tem as suas ansiedades, mas pode continuar produzindo, trabalhando, convivendo com as pessoas no trabalho e na sua família. Porém, às vezes, falta a gota d'água para que ele descompense, é o borderline, né? Linha limítrofe. Essas pessoas que realmente estavam já submetidas a uma carga de ansiedade muito alta, diante de um evento extremo, como é, por exemplo, uma inundação, elas não mais conseguem segurar a sua ansiedade. Então, os primeiros sintomas certamente são delas, que passam a não dormir de noite, passam a ser agressivos. Nós vimos um caso numa fábrica de um indivíduo que tinha um excelente relacionamento com seus pares, né, inclusive com seus superiores, e que daqui a pouco se tornou um indivíduo extremamente agressivo, né? Inclusive ofendendo moralmente as pessoas. E aí nós fomos ver o que tinha acontecido. Ele, um indivíduo que já tomava ansiolítico, já fazia terapia de apoio, perdeu a sua casa, né? E estava indo trabalhar a partir de um abrigo, né? Esse indivíduo não tinha condições emocionais de trabalhar, até pelo risco de acidentes de trabalho. Mas como ele precisava muito do trabalho, ele não disse para ninguém que ele estava submetido a esse grau de ansiedade. Então, se nós tivermos que elencar em termos de importância, né, estatística de problemas secundários a um evento altamente extremo como esse, eu diria níveis de ansiedade muito elevados. Aí interfere nos relacionamentos interpessoais, intersetoriais nas empresas, interfere nos relacionamentos familiares, né? Na pandemia foi o mais alto índice de separações conjugais, né, que ocorreram, porque as pessoas, além de passarem a conviver mais entre elas pelo fato de não poder sair de casa, né, ainda tiveram seus conflitos aí exacerbados. E aí, já pegando o gancho do conflito, né? Você pega um abrigo e põe 5 mil pessoas, né? Eu falando com uma espécie de encarregado de um abrigo hoje, ele me fazia queixas, dizia: mas nós temos lá muita gente boa, é verdade, mas tem traficantes, estupradores, prostitutas. Por que tem? Porque a nossa sociedade tem, né? O que é o abrigo? O abrigo é um segmento da sociedade colocada dentro de um espaço físico fechado, com muito maior risco de conflito do que quando as pessoas estão espalhadas, porque a convivência é muito maior, né? Então, quem vai esperar que 5 mil pessoas, dei um exemplo, né, convivam harmonicamente entre si, sem ter nada que fazer durante o dia, afastada dos seus ambientes familiares e laborais, olha, não dá para pensar nisso, né? Então, essa é uma situação, uma outra situação, né, que nós vamos nos deparar daí para frente. É claro que nesse primeiro momento,
ao lado de um ambiente, vamos dizer, mentalmente saudável, que aí os terapeutas ocupacionais, né, os psicólogos, as pessoas que cuidam da saúde mental, estão procurando manter dentro dos abrigos, né, fazendo, vamos dizer, os TOs, né, que muitas vezes ajudam bastante a gente, né. Ainda assim, os conflitos vão existir. Já tenho notícias de conflitos muito graves, até crimes, né? Como é o caso do estupro, que ocorreram dentro de abrigos, de tiros, né? Tiroteio. Não tem tempo de revistar todo mundo que entra dentro do abrigo, então entra gente com arma. Por quê? Porque a população tem arma, né? Na verdade é essa. E antes de sair da casa alagada, a primeira coisa que o cara se lembra é colocar a arma na cintura. Então tem gente agressiva, armada, e a gente vai... E não tem policial para cuidar de todo mundo. A gente pode pensar assim, por que a polícia não cuida disso? Não tem policial. O governador agora chamou 150 mil policiais que se aposentaram nos últimos 3 anos. Policial se chama reformar, né? Não se aposentar, mas que se reformaram nos últimos 3 anos, chamou para o serviço ativo, mas não chega. Né? Não chega a isso. Então, nós vamos ter conflitos, né? Nós vamos ter danos pessoais, nós vamos ter quadros de ansiedade bastante intensos, né? Porque as pessoas não conseguem segurar suas emoções diante de traumas tão intensos. E, é claro, nos preocupam também, Rogério, as doenças físicas imediatas, né? Como eu falei antes, a leptospirose, cujo quadro clínico acontece 30 dias após o contato com águas contaminadas, com urina do rato, 30 dias, ou seja, até o mês que vem. Né? E o quadro da leptospirose é tão agudo que geralmente entre o primeiro sintoma, que é a febre, e o óbito, transcorre em 24 horas. Né? Ou seja, é um quadro extremamente agudo. Por essa agudização é que a maioria dos pacientes morre antes do diagnóstico. Olha que coisa dramática, né? A maioria morre antes do diagnóstico porque não deu tempo, né? O quadro é rapidamente evolutivo e evolui para óbito. Em 24 horas já perdemos 2 pessoas aqui na nossa região de leptospirose. Então, essas são as preocupações de saúde imediatas, né? Sem contar que, parando o atendimento eletivo, quer dizer, aquele atendimento sem urgência, que os hospitais não estão fazendo mais, o que acontece? A maioria dos casos eletivos se converte em casos de urgência e emergência. Por quê? Por falta do atendimento no momento que ele era para ter sido prestado. Alguém está com uma cólica, por exemplo, de vesícula, e não se tratou, porque não tem tratamento eletivo nos hospitais. Precisava ser operado? Não foi. Por quê? Porque não tem cirurgia eletiva nos hospitais. Aí, o que se tornou a cistopatia dele, que é a doença vesicular? Se transformou numa cirurgia de urgência, onde ele vai ter que ser operado sob risco de morrer. Então, todas essas questões nos preocupam. Né? Hoje, os hospitais estão priorizando o atendimento de urgência, o atendimento eletivo está, teoricamente, suspenso em todos os hospitais da região. Porto Alegre está tentando, em alguns hospitais, como Mãe de Deus, que foi inundado, agora reabriu, o Grupo Santa Casa, que está numa região, teoricamente, ainda protegida, mas o atendimento eletivo ainda está muito baixo. Se esperam tempos difíceis de saúde nos próximos tempos. E quando a gente fala tempos, é isso que você falou, Rogério. São meses e anos, né, para recuperar esse déficit em saúde que nós vamos ter. Sem contar, é claro, que o Rio Grande do Sul é área endêmica de muitas enfermidades, né? É um estado, apesar da sua riqueza produtiva, com a população com extremamente baixas condições de vida, né? Com exceção, talvez, de algumas regiões mais aquinhoadas industrialmente, mas, a regra geral, são populações, aqui na região sul, por exemplo, que foi a região que mais empobreceu por uma série de motivos durante os últimos 30 anos, durante os quais eu já trabalhei, né? O cara antigo é assim, né? Esses últimos 30 anos, um empobrecimento muito grande da região sul, e é claro que uma população extremamente pobre, sendo surpreendida por um evento extremo como esse, né? O que pode acontecer realmente é um empobrecimento ainda maior. Então, os tempos são difíceis, né? Dava para a gente falar aí muito tempo, mas eu não quero prejudicar aí o segmento, vamos dizer assim, do evento, que está muito bom. Perfeito. Extremamente importante esse bate-papo aqui para trazer a realidade, né, para as pessoas que não estão tão próximas da realidade, né? Então, falou, né, dificuldades dos hospitais, do acesso a
né, a saúde, aos tratamentos, né, aos cuidados, né, as linhas de cuidado de saúde, que a gente vai viver isso muito tempo ainda, né? Então, de novo, reforço aqui a necessidade né, da população do Brasil inteiro, que estiver nos assistindo aqui, de permanecer essas doações, permanecer esse apoio, porque vai ser necessário por muito tempo, né? O Rio Grande do Sul é um país, desculpe, né? É um estado extremamente importante, né? Para o nosso Brasil. Então, não posso falar muito, senão vão achar que eu sou bairrista, né? Mas realmente, né, é importante, assim como se fosse outro estado também a gente estaria falando da mesma maneira, né? Então, é extremamente importante que se mantenha essas doações aí ao longo do tempo, até que a gente consiga recuperar o Rio Grande aí. Antes de passar para o João, só quero fechar aquele assunto ali com o André, já, quanto ao medo, né? Eu lembro que o André me falou, André, não sei se vai lembrar, que quando a gente conversou antes, né, de a gente estar esse bate-papo aqui, tu falou que o teu principal medo era de machucar alguém. Isso me trouxe um sentimento, né, importante, assim, né, de tu tá lá em risco, mas tu estava preocupado em machucar alguém durante o resgate, né? Pode explicar um pouco mais sobre isso? Teve situações, tiveram situações assim que, por exemplo, a gente está andando num local desconhecido, né? Então, assim, sempre quando tu vai num local onde tu vai velejar, tu não vai velejar num local desconhecido e vai querer te aventurar, porque é um esporte radical, né? E eu já fiz uma cirurgia no coração, por exemplo, né? Eu fiz uma ablação, onde hoje em dia eu já tenho várias regras de sobrevivência, né? Porque eu tive, né? O doutor Armand pode nos dizer assim que a pessoa que já teve um episódio de saúde, ele já fica mais precavido, né? Então, assim, hoje em dia, uma das coisas que eu tinha medo era o meu estado de saúde e poder ajudar alguém não se machucando, né? Então, assim, por exemplo, teve uma situação no bairro Floresta, né? Que a pessoa eu virei 2 vezes o jet ski, e tu não sabe o que tem embaixo de ti, se é um carro, se é uma lixeira, se é uma grade pontuda, né? Então, assim, se eu machuco alguém, né? E isso veio porque teve ali, entrei com jet ski, naquele momento era só eu entrando de jet ski, né? E tinha pessoas levando as pessoas com colchão, com um caiaque, e eu andava de jet ski a 10 por hora, 15 por hora, mais ou menos, e fazia uma certa onda, né? Então, 10 por hora no jet ski, 15 por hora, já faz uma ondinha, onde a pessoa que está transportando alguém com um colchão já causa um descontentamento da pessoa, né? Então, assim, e é verdade, e eu acho que eu também, se eu estivesse na situação dele, também ficaria. Então, tu tentava passar. Só que, com 2 pessoas obesas em cima de um jet ski a 10 por hora, tu vai virar, né? E mais com sacola. Então, assim, eu calculei às vezes que eu transportei 400 quilos, né, em cima do jet ski. Então, assim, tu não consegue manter o equilíbrio. É a mesma coisa que tu colocar uma moto. Eu não sou treinado para colocar nisso. Então, assim, naquele momento, tinha pessoas naquele local onde dizia assim, olha, a gente está transportando pessoas aqui em cima do colchão. Tu não pode andar rápido. Eu falei, então, assim, se eu não puder andar um pouquinho mais rápido, eu posso virar com as pessoas, né? Então, assim, se eu machucar alguém, vai ser muito ruim para mim machucar alguém, né? Então, assim, voltei 2 vezes, assim, resgatando ali, naquela região. Até então eu estava em Canoas e Guaíba, e acho que tinha ido no Grêmio também. E aí, quando eu voltei com 2 senhoras, né? As pessoas estavam discutindo a importância do jet ski naquele local ou não, né? Então, tinha umas 2, 3 pessoas que estavam transportando colchão, dizendo assim, olha,
está fazendo onda para nós que estamos com colchão, né? Aí eu pensei, pô, se eu tô lá me arriscando e eu machucar alguém naquele momento, essas 3 pessoas podem dizer assim que eu estava prestando um mau serviço para a sociedade, né? Uma das situações que eu pensei, né? Então, assim, opa, aí eu pensei, eles estão com colchão, né? Eles estão transportando gente, é um risco muito grande eu estar no jet ski, não sendo uma pessoa, não sendo um bombeiro, por exemplo, né? Então, assim, eu pensei, eu não posso machucar alguém, né? E é um momento de risco ali. Então, assim, e tem pessoas que naquele momento tinham uma opinião diferente da minha, poderiam estar certo ou não, que eu pensei, olha, é melhor eu não estar aqui, né? Onde eu possa estar num local que eu posso ter mais segurança para fazer, que era um Guaíba, que eu escolhi o Guaíba e Eldorado do Sul, o bairro Sanssouci ali, para que eu possa me deslocar com mais destreza ali, né? E deixar as pessoas que tinha lancha de pescador ali, que era o melhor local, né? Então, assim, em outros momentos também, tinham pessoas que surgiu até nós assim as informações que perderam uma criança no barco, o barco virou e eles perderam uma criança, né? Saiu na mídia, né? Até então assim, pô, tu imagina, tu resgatar uma pessoa e fazer com que essa pessoa se machuque, né? E até o Orman falou assim que parece que tu tem que sentir, tá sempre bem, né? Então, por exemplo, tu faz uma curva e a mochila dela cai e as 2 pessoas que estão atrás de ti vão atrás da mochila. Vão querer pegar a mochila na água. O certo era pegar, dar a volta com o jet ski e pegar a mochila. As pessoas se jogaram na água. Então, assim, eu caí em cima de alguma coisa de ferro, né? E aí eu tive que transportar as pessoas para cima de novo, como se nada tivesse acontecido, como se eu estivesse com minhas filhas brincando de virar o jet ski na água, numa água quentinha no verão, né? Isso, pessoal, acontece. Nós vamos pegar a mochila, nós vamos subir, já estamos banho tomado, vamos lá, ó. Então assim, ó. Então nesse momento tu fica assim, pô, aonde que eu caí, né? Aonde que essa senhora caiu? Graças a Deus que ela não se machucou, né? Então assim, tu faz uma oração, tu vai adiante e tu fica pensando assim, ó, eu não posso machucar alguém porque é perigoso, né? Não posso machucar alguém porque eu não sou bombeiro, né? Mas eu tenho que estar aqui também para socorrer porque o Estado não tinha a condição naquele momento de ter o que a sociedade fez, ter 200 jet skis, 1000 lanchas, em todos porque é um estado de guerra, né? Eu não estar ali, eu acho que seria pior, né? Tipo, aquele senhor ia morrer grudado na grade. Então eu pensava isso assim, ó. Falei, minha esposa, né? Eu vou ir, porque se eu salvar uma pessoa, já tá legal, né? Então, se eu salvar uma pessoa, já tá legal. Então, assim, fica na tensão de não machucar alguém por vários motivos, né? Como se fosse no bairro de Teresópolis ali. Eu fui resgatar meu pai, porque meu pai estava lá naquela região. Eu tive que resgatar ele também, entrar de jet ski dentro do prédio dele. E naquela situação tinha pessoas que estavam contra quem estava fazendo o resgate. Então, assim, ó, se eu machuco alguém e eu... vocês viram que esse rapaz aqui machucou alguém naquela situação? Então, assim, ele poderia até estar certo, porque a gente não tem eu não tive um manual de resgate, né? Eu fui porque eu tinha uma experiência com jet ski, com água, com mergulho. Eu já fiz dezenas de travessias de nado, né? Travessias de ilhas já fiz. Então eu tenho essa experiência com água, só que de resgate não, né? Então esse que é o medo nosso de machucar alguém, sabe? E eu nunca machuquei ninguém, não machuquei nenhum animalzinho, né? Vai machucar uma senhora de 90 anos. Eu resgatei 2 senhoras acima de 90 anos. Então, assim, né?
Tu imagina, no bairro Humaitá, uma senhora de 90 anos, assim, a senhora pode descer, geralmente no segundo andar, e ela desce na escada onde já está tudo água. Tu tá boiando com água por aqui, né? E a senhora de 90 anos, toda vestida linda, né? Colar, brincos, aqueles brincos dourados, né? E a senhora descendo devagarinho, de terninho, e eu, senhora, pode descer. E ela, eu vou me molhar? Então, quer dizer, aí eu fui lá, eu subi na casa dela, peguei ela no colo, meio molhado, e aí eu fui mergulhando com ela, fui, né, com água por aqui, deixando ela para cima da água, e ela sentindo aquela água fria, e eu botei ela em cima do jet ski. Como é que eu vou machucar uma senhora assim, né? E tem um risco, claro, tem um risco, né? Então, assim, são cenas assim que tu vai te lembrando, meu Deus, que é o medo que te dá aquela tensão e te faz chorar muitas vezes, dizendo assim, pô, eu consegui mais um, entendeu? Então, tu vê aquela situação de alegria, às vezes de medo, de incerteza, né? Então, é mais ou menos por aí, Rogério. Legal, cara. Jean, agora trazendo um pouco para ti, um pouco também dessa última experiência, né, do André, tanto falou da senhora, né, mas como falou também de crianças, né, que enfim, que infelizmente perderam crianças. Existem diferenças nessas formas, né, de adulto e criança? Eu acredito que sim, né, de lidar com esse trauma de um acidente, né, o que pode refletir isso na experiência do futuro, né? A gente já falou aqui, falou bem, né, que cada pessoa é uma pessoa, eu tenho certeza que não existe uma receita de bolo para isso, né? Mas o que é possível, né, de refletir isso aí no futuro nessas pessoas, tanto em adultos quanto crianças? Tá bem. Vamos lá. Primeiro eu vou dizer assim, usar uma metáfora o trauma na criança vai depender do adulto que está perto dela o tempo todo, assim, como que ele vai. Eu vou citar aquele filme A Vida é Bela, né? Ele conseguiu, diante daquela tragédia absurda, que nem sei que nome que dá para aquilo, né? E nem quero dar, porque senão vai falar um monte de... Enfim, hoje a gente tem que ter cuidado para falar tudo. Então, A Vida é Bela, aquele pai com aquela criança, né? Então, claro, eu estou metaforizando, sim, mas é importante a gente dizer que se eu tenho um adulto que vai me resgatar, o André acabou de dar o exemplo aqui, quando caiu o pessoal na água, o que ele fez? Ele reproduziu o que ele fez, ele falou aqui com as filhas dele, né? Então, esse trauma da criança vai ser menor ou maior, dependendo do adulto de referência dele, do que ele foi enquanto criança até ali. É diferente do idoso? É bem diferente do idoso, né? Ou do mais velho, né? Que naturalmente já tem assim um sentimento de desamparo, um medo de algumas coisas. O mais velho ele não tem medo de morrer. Eu acho que não é assim, não. Pela minha experiência, né? Essa coisa é quanto mais velho, mais medo de ficar sozinho, precisa de afeto, né? E eu disse há pouco, se eu tenho um adulto de referência saudável para uma criança, isso serve para o adulto de referência com o velho também. De novo, eu vou pegar o André de referência, vai estar ilustrado aqui, fresquinho. O que ele fez com a senhorinha de terninho? Não questionou, não. Isso aí é o primeiro toque de quem está resgatando. Não questiona, não. O que ele fez? Abraçou. Lembrou dos detalhes dos brinquinhos, né, cara? Trouxe, veio acolhendo, né? Antigamente falava salvatagem, né? Quando a gente fazia para fazer lá para poder, né, embarcar e tal. E quando a gente cai na água, o que vai chegando vai formando um círculo, né? A gente vai fazendo aquilo para esquentar mais ou menos quem está perto e tal. Você fez isso com ela, você usou seu corpo para fazer com muita ternura. Infelizmente, representa um recorte muito pequeno do que foi feito nesse cenário triste que a gente viveu. A maioria, né, você corta depois aí, você faz a edição que você precisar, viu, Rogério? Mas muita gente não teve o seu critério, não teve os seus cuidados, né? A gente
né? Imagina, não estou falando que aconteceu, mas imagina que muita gente pode ter cometido algum acidente por negligência ou por um afoito. Então, o que eu digo para você, André, cara, você fez tudo o que tinha que fazer, sabe por quê? Você estava pronto, você estava preparado, né? Você foi coerente, né? Você botou teu coração com responsabilidade técnica, tá certo? Então, assim, se você tem isso tudo, meu irmão, vai para ação. Tu pode. Obrigado. Mudou a realidade de tudo, né? Como o doutor Luiz, da mesma forma, né? Nas minhas abordagens, da mesma forma. Tá difícil trabalhar em consultório, porque eu também estou dentro da situação. Por mais que você faça a sua reciclagem com a sua terapia, é diferente. E o resgate, um dia a gente pode falar isso, Rogério, o papel do psicólogo é diferente do que é no consultório, evidentemente que é. Eu tenho outras formações, tem esse CS Code, trabalhei com um monte de coisa, ergonomia e segurança, né? Engenharia, enfim, uma série de outras coisas que me coloca nesse cenário, vamos dizer assim, uma possibilidade menor de fazer danos, vamos dizer assim, maiores. Mas não é que eu não vá fazer, viu, André? Não é que a gente não vai fazer, né? E aí tá aí o Rogério que vai dar aula para nós sobre erro humano, né? Sobre o que é. Isso é uma discussão que não acaba, essa coisa do erro humano. E aí, não vou polemizar, não. Vamos falar de erro humano atuando na catástrofe? Putz, isso dá várias teses de doutorados, e aí a gente tem que reescrever também o que está escrito também. Vem cá, como é que está? Tem muita coisa para ser feita. E eu só vou dizer o seguinte aqui, isso vai ser polêmico que eu vou dizer, mas isso eu pedi para não corta, não. Né? Porque eu vou dizer o seguinte, a gente tem que pegar a literatura mais nossa, a gente tem que pegar os cientistas nossos daqui, que conheçam a nossa cultura. Não estou falando que não olhar a cultura dos outros, que eu não sou bairrista, né? E te dizer, Rogério, só um parênteses, essa coisa que você falou, o meu país e tal. Hoje a gente está numa condição de a gente tem que pensar em como reinventar isso aqui, reconstruir, sim, com a ajuda de todo o Brasil, do mundo, quem for. A gente precisa de todo mundo. A gente precisa de todo mundo. Nós precisamos de todo mundo. A gente precisa de médico, mais médico vir para cá, né? Precisa de um monte de profissional vir para cá, reconstruir, cuidar da saúde. E essa catástrofe, o que aconteceu? Expôs mais ainda as fragilidades, sem entrar em nenhuma seara polarizada. Expôs o que já a pandemia havia exposto, que a dengue estava exposto, que posto de saúde não pede os exames que tem que pedir para poder resolver o negócio da dengue. E aí outras coisinhas que o doutor Luiz sabe falar melhor que eu. Então, expôs, esfregou de novo na nossa cara, né, a questão do que foi construído com a Lei 8.080, que é o nosso SUS. Pensa se não tivesse. E aí? Né? Mas eu não quero entrar nesse detalhe, mas só te peço, se puder, não corta isso, que eu quero mesmo falar. Eu quero apanhar de quem que tiver que falar. Fala comigo, briga comigo. Isso não tem problema nenhum. A gente chega na idade, né, Luiz? Que aí tudo bem, né? Se vier a polêmica, tudo bem. Eu tenho agora que falar e tal. Enfim. Então, o que eu quero dizer é isso. André, fizeste o que tinha que fazer, estava pronto. Graças a Deus que você estava aí para fazer Amém. isso. Entendeu? Amém. Né? Um homem de fé, e a gente tem que falar de fé, que a gente fala de fé sem fazer marketing. Então, quer dizer, a consequência disso, como o doutor Luiz falou, não tinha nem nada, eu não tenho nem nada para falar disso, mas eu vou dar só mais alguns outros traços, como, por exemplo, imagina o que está sendo para os TDAHs, o déficit de atenção. Imagina o que está sendo para os autistas, síndromes de Down, né, e outros especiais, imagina isso. Porque nós temos as doenças psiquiátricas clássicas, mas nós temos outras que estão aí funcionais nas empresas. Nós temos aí profissionais de saúde autista, TDAH, nós temos tudo isso aí. Como é que está para essa gente? Né? Como é que a gente está com os nossos monstrinhos? Olha, minha maior preocupação, Rogério, daqui para frente, é com aqueles e aquelas cujo holofote não pega. Quem está trabalhando para caramba, os anônimos. Tá certo? Porque essa gente está sofrendo também. Vai ter consequência também. Tá? Muitos estão trabalhando e perderam casa também.
Muitos estão trabalhando e perdeu família também, cara. É muita gente, né? Então, assim, eu vou já falar para mim o que eu tirei para mim, sabe? Assim, eu tenho silenciado a minha mente para tentar acalmar meu coração, para ter um discernimento de verdade do que está acontecendo no meu entorno. Muitos, porque falar que a gente não é preconceituoso é mentira. Eu tive essa noção quando eu estava na África do Sul trabalhando. A gente tem que ter essa noção do que a gente pensa. Conhecer, né, cara? Todo mundo fala, conhecer-te a ti mesmo. Aí vem com esses memezinhos bobão aí falando esse monte de coisa, né? Mas a gente tem que conhecer a si mesmo, a nossa emoção. Qual é a emoção? O que me provoca raiva? O que me provoca dor? O que me provoca compaixão? Cara, André, essa estrutura, esse amor que você tem pela sua família que te fez tremer, irmão. Poxa, eu tenho que salvar aqui, mas eu tenho que voltar para casa com o meu litro de leite para dar para minhas filhas, entendeu? Isso é gente, cara. Então, assim, todo mundo treme mesmo. Se não tremer, eu vou achar estranho. Né, cara? Aí que a gente acha estranho. E acho que eu respondi alguma coisa, sabe, Rogério, né, cara? Com certeza. Até já quero pegar esse gancho, né? O que eu acho que tu até falou um pouco já, mas acho que pode complementar o que cada um de vocês três, né? E, pode começar pelo Gia, já emendar ali, né? O que cada um de vocês tirou de maior aprendizado dessa experiência? Foram experiências diferentes dentro do mesmo, né? Não do mesmo cenário, é difícil, né? São cenários diferentes, né? O Gia apoiando, né? Dando todo o suporte lá nos abrigos, o Ormen, né? Nessa mobilização da área de saúde para, né? Com resgate aéreo, dá para dizer, né? E o André, né? Nessa interação também direto lá no Rio Guaíba, junto com o jet ski, enfim. O que cada um de vocês tirou de maior aprendizado dessa experiência? Pode começar contigo, Gia. Pode complementar aí. Olha só. Bom, vamos lá, cara. Assim, olha, vou falar um pouco metaforizando, assim, o meu texto da vida não está pronto, né? A próxima conclusão, né? Eu tô já vendo que tem que reescrever muita coisa, postura, enfim. A brevidade da vida é uma coisa que ficou mais, deu um realce de eu entender mais viver de verdade isso, né? Virei um cara que não estou ligando para muita opinião que não seja que me acrescente. Eu estou focado em fazer o que tem que ser feito, né? Escolher realmente onde está meu lugar de fala e onde eu vou falar. Esse ambiente que você criou aqui é um deles, né? E sem culpa, né? Tornando mais robusto alguns valores, abandonando os outros que eu achava que só eram valores. Eu estou dessa forma. É possível a gente contribuir com todo mundo que nos bater a porta, né? Mas primeiro tem que ouvir o que a pessoa quer. Não posso entregar antes que ela fale. Eu não posso propor sem saber o diagnóstico da coisa, o que ela tem que trazer, o que ela está pedindo. Né? Eu vou comprar, então, ela quer meia, eu vou dar um pacote de 100 meias. Não, ela quer meia, ela quer comer, ela quer tomar banho, ela quer saber como é que está o filho dela. Enfim, esse mosaico de demandas, vamos colocar assim, físicas e mentais, eles nos direcionam para a gente ter coerência e cadência, com paciência, para fazer as coisas. Rimou, né, cara? Engraçado. Legal. E é isso, cara. É isso aí que eu penso. Show de bola. Obrigado, Jean. André, pode dizer o que tu tirou de maior aprendizado dessa experiência? Estou ouvindo o Jean falar, né, e me lembrando de várias experiências, várias coisas boas que trouxeram, né, para dentro de mim, assim, né. Como o Rogério me conhece, na família eu sou uma criança, né. Todo mundo me tira como criança, então aqui em casa também, é mais ou menos a vida bela, sabe? Então não, eu falo para elas o real, mas nessa parte onde tem salvamento, né. Então, mas sem falar nada, tipo, a minha filha de 4 anos já me trouxe um salva-vidas com 2 coraçõezinhos, né?
que então, tipo, onde ela representou, pai, ó, aqui o colete que tu salvou as pessoas, né? Então, Olha só. E eu não falei nada. Então, tipo, isso aí, apesar da vida dela, ela sabe mais ou menos, né? A outra fez pai, tu é meu herói, né? Antes de dormir. Então, são coisinhas que tu tira, né? Para que o ensinamento que elas estão vendo na pandemia, né? A gente fez toda uma vida bela na pandemia também. A gente fez uma vida bela agora também, né? Porque minhas filhas, elas crescem como crianças mesmo, né? Então, assim, o Rogério conhece bem. E assim, eu conheci muita gente boa, inclusive o Jean, o Armen, como é que essas situações, né, que vieram aqui, me aproximou muita gente que eu estava distante, né? Me aproximou de muita gente que eu não conhecia, né? Então, assim, que as pessoas viram, assim, tipo, eu publicando alguma coisa, as pessoas vinham, André, porque eu não imaginei que as pessoas davam bola para mim, né? Então, que vieram até mim me ajudar, né? E então apesar de ter acontecido isso que eu não queria que acontecesse, né? Eu levo essas situações e estou levando ainda. Eu estou fazendo várias ações ainda, né? Para até essa parte de conseguir material eletrodoméstico, geladeira. Eu estou doando algumas coisas aqui de casa, que eu tenho duas, né? Então, depois eu vou dizer para o Rogério lá, eu criei um site chamado Tenho Dois, né? Tenho 2 ar-condicionado, tenho dois geladeiras, para a gente doar alguma coisa, né? Então, assim, isso aí faz com que a gente cresça muito, né? E por exemplo, tem muita gente que diz que não tem tempo, né? Eu sempre brigo assim, pô, tu não tem tempo de fazer uma academia, tu não tem tempo de fazer fazer uma dieta, tu não tem tempo de comer, ou dieta não, de comer bem, né? Tu não tem tempo de visitar teu pai, né? Só que a pandemia te deu tempo, né? Essas 2 semanas tu ficou parado, né? Tu ficou parado, não tinha tempo também. Então, assim, ó, a gente, se a gente se organizar e fazer as coisas pensadas, a gente tem tempo para tudo, né? A gente dá prioridade para coisas, às vezes, que é ver uma TV desnecessária, né? Então, assim, a gente tem tempo para tudo e para ajudar as pessoas também, a gente tem muito tempo, né? E tem muita gente precisando de doação, tem muita gente precisando do nosso tempo, né? E tem muitas pessoas que estão perdidas. Eu levei muita gente, por exemplo, só para pegar um pedacinho, levei para Guaíba duas pessoas que arrumam um carro, né? E eles, assim, a minha oficina foi para água abaixo, eu estou perdido. E aí eu falei para ele, o senhor está rico, o que tem de carro estragado, o senhor está milionário, né? Então, assim, o senhor vai se especializar em conserto de carro, né? Que está embaixo da água, né? Se precisar, me chame porque eu sou empresário, sou administrador de empresas, né? Eu já dei consultoria, então se o senhor precisar, me ligue, que eu te ajudo. Então, assim, esse tempo que essas pessoas precisam, às vezes não é nem a geladeira, também é a geladeira, mas é o tempo de uma pessoa que está precisando, que é a pessoa que consegue pensar por elas, às vezes, sabe? Mas isso é mais ou menos que eu estou levando por de bom dessa enchente, dessa guerra que a gente entrou aí, na verdade. André, só antes de chamar o Ormei, né? O André é um primo emprestado, né? Marido da minha prima Regiane, né? Pais aí da Bibi e da Milena. E só para contextualizar, né, todo o papo, porque o porquê que foi escolhido, né, o André, não é por causa disso, mas sim pela experiência que ele teve e por eu conhecer ele, porque eu sabia, né, o quanto que ele poderia contribuir aqui com essa experiência toda também, né? Maravilha. Então,
Dormei, se puder Sim, claro. colocar o que tu te trouxe aí de maior aprendizado. Eu acho que esses eventos extremos nos ensinam muita coisa, né? A pandemia nos ensinou, agora as enchentes também. Eu acho que uma coisa importante é algo que a palavra está meio surrada, porque as palavras muito utilizadas elas ficam um pouco surradas, mas o André chegou a se referir ao sentimento, né? Embora ele não dissesse o nome, acho que com medo do hiperuso, hiperutilização dessa palavra que é a empatia, né? Quando ele disse se colocava no lugar do outro, né? Exatamente a definição de empatia, ou seja, ver o que que o outro sente, né? Quando a gente se coloca no lugar do outro. Por muitas vezes eu fiz isso também, né? E vi aquelas pessoas passando muito trabalho e a gente se coloca muito no lugar dessas pessoas. Eu acho que é uma forma também de valorizar, né, os sentimentos, embora dolorosos, né, que essa pessoa está sentindo, né? Então, sempre um evento extremo como esse nos ensina um pouco mais, né? Nos desmaterializa, né? Embora grande perda material que esse evento provoca, na realidade a gente vê que o importante, se não fosse toda essa ajuda, se não fosse todo esse sentimento de empatia, o que seria das pessoas que perderam tudo, né? E que agora tem que reconstruir a sua vida, né? E, e logicamente, né? O que a gente tem hoje pregado muito nas empresas, eu até faço alguns cursos nas empresas, entre aqueles vários temas que a gente aborda, é o estímulo à espiritualização das populações, né? Muito importante. O materialismo foi algo que não deu certo na vida, né? As pessoas que acham que a gente é um mero pedaço de carne, né? Que vai apodrecer somente, que não existe algo espiritual embaixo disso, geralmente são pessoas muito angustiadas e infelizes, né? A espiritualização é hoje a grande saída. Eu tenho feito eventos com líderes espirituais do mundo inteiro. Recentemente, na Fiergues, a gente fez um evento com um líder espiritual do budismo no Brasil, Lama Padma, né, que é um indivíduo de um nível de espiritualização que eu não consigo nem alcançar, né? Mas são coisas que a gente precisa nesse momento, né, manter a nossa espiritualidade em dia, né, valorizar as coisas fundamentais da vida, que não são posses de bens materiais, mas sim são convivências, amizades, empatia com pessoas, né? Isso é importante. Eu sempre digo que eu aprendo aí a cada dia que eu ganhar mais de vida, né? Esse ano eu estou fazendo 50 anos de prática médica, né? Ou seja, Que 50 maravilha, hein? anos, exatamente 50 anos de formado em medicina aqui na nossa FURG, né? Que o Rogério conhece bem. E então eu tenho a agradecer a oportunidade, mesmo com 50 anos de medicina, estar no trabalho ativo, né? E o Rogério também conhece a minha atividade, né? Ou seja, eu trabalho 15 horas por dia, graças a Deus, né? Tomara que continue a trabalhar assim, né? Você tem um grande filósofo brasileiro aí que diz que o sonho dele é que a morte intelectual coincida com a morte física, né? Isso realmente é o grande sonho, né, de todo mundo. E esse é o objetivo nesse meu cinquentenário aí da medicina. Então, a gente fica triste, é claro, por ver tantas pessoas passando tantos trabalhos, como o André também viu, como o Jean viu, e nós precisamos aí trabalhar mais e mais para que as pessoas encontrem aí o seu equilíbrio, né? Que certamente nós todos vamos buscar empaticamente, né? Como o André já citou. É isso aí, Eugênio. Zanella, Jean de Souza e Luiz Fernando Ormen. Eu só tenho a agradecer esse bate-papo de alto nível, né? Com uma transparência e uma sensibilidade para o tema, né? Um tema importante, um tema extremamente, né, presente agora, né? Principalmente na vida de quem está no Rio Grande do Sul. Volto a falar e pedir a todos que voltem, né, e continuem doando, né? Pode parecer, né, uma situação, pode parecer, eu posso parecer chato aqui pedindo várias vezes, mas eu acho que é extremamente importante. Então, só tenho a agradecer aqui a disponibilidade de vocês, né? Quem não sabe, a gente está gravando à noite, né? Então todo mundo aqui chegou do seu trabalho e está aqui nesse bate-papo informal, né?
doando mais um pouco do seu tempo aqui para auxiliar e para ajudar, né, esclarecer algumas coisas e trazer a realidade dessa tragédia, né, de uma maneira, como eu falei, bem transparente, bem, né, nós, como tu falou Sim. lá, pode cortar, a gente não vai cortar nada aqui, porque foi um papo muito legal e que não tem que cortar, né, eu nunca cortei, para você ter ideia, eu nunca cortei nenhum bate-papo que eu tive, o Armin já teve, né, mais de um aqui comigo, a gente nunca cortou nada, a gente sempre coloca no início que, né, como é gravado pode ser cortado, mas a gente nunca cortou, porque a gente, né, sempre leva também muito a sério aqui os assuntos, então, Claro. e com responsabilidade, né, então, e foi um bate-papo realmente muito engrandecedor, uma honra receber vocês aqui, né, só tenho que agradecer, fiquem à vontade aí para fazer as considerações finais aí de vocês. Pode começar pelo Ormen, agora que, né, o Ormen finalizou, e agora a gente faz o sentido contrário. Bom, muito obrigado por essa convivência amiga aí com vocês. Parabéns, Rogério. E o teu trabalho eu não canso de valorizar, porque realmente talvez tu nem tenhas noção, né, da profundidade, né, desse trabalho, porque às vezes a pessoa, né, não se dá conta, né? Mas realmente o teu canal está trazendo assuntos importantíssimos da vida diária nossa, na saúde e na segurança. E por isso tu tens o reconhecimento aí da sociedade, principalmente, é claro, daqueles que atuam nesse segmento, né? Muito obrigado, então, por ter me convidado mais uma vez, né? Eu que já sou habitué dos teus eventos, né? Muito obrigado por ter me convidado, e um prazer ter conhecido os meus dois colegas, o André e o Jean, que participaram aí junto conosco. Foi uma satisfação, mesmo dentro de um ambiente tão pesado, né, como nós estamos evitando, a gente poder conversar de uma maneira franca, aberta, né, sem nenhum problema de evitar dizer qualquer coisa, porque nós somos o mais francos e abertos possível. Muito obrigado. Um bom final de noite, já que o Rogério já abriu, né? Nós estamos gravando à noite, então um bom final de noite para todos, e até um próximo evento, claro. Pode ser, Então, seguir contigo, já. Luiz, Orman, André, Rogério, uma honra, um prazer incomensurável. Falei o que eu estava com vontade de falar mesmo, assim, né? E ouvi coisas assim que aqueceram o coração, assim, especialmente por a gente estar aí num elo aí de intenções e direcionados de forma muito, muito honesta, né? De uma forma muito honesta. Eu espero poder participar com vocês em outras mesas, né, em outros fóruns. É muito produtivo, de maneira que a gente está aqui esse tempo todo e nada foi desperdiçado, tempo algum foi desperdiçado, e sem nenhumas distrações. A gente falou até de uma maneira leve, assuntos que tá impactando a gente todo dia, né, desde dormir, acordar, enfim. E Rogério, a gente tem que pedir mesmo, né, tem gente que fica pedindo tanta bobagem na internet, a gente vai precisar do Brasil inteiro, a gente vai precisar de todo mundo, nós precisamos de todo mundo aqui no Rio Grande do Sul, né, para poder resgatar uma série de coisas aqui, né, enfim. Muito prazer estar com vocês aqui, muito obrigado mesmo, para mim foi uma grande honra, aprendi muito aqui ouvindo, né, e contem comigo para o que precisar. Muito obrigado. Obrigado, Jean. André? Pessoal, agradeço muito ter participado aí. Prazer, doutor Orman, aí, de conhecimento, o trabalho que o senhor faz para a sociedade gaúcha aí há tanto tempo, com tanta qualidade. Só tenho a agradecer e estar ativo há tanto tempo e cuidando das pessoas, né? A gente vê a emoção do senhor cuidando de todo mundo, que é um carinho que eu também uso também, e vejo o senhor e me espelho muito no senhor para mesmo sendo na área médica, seguir fazendo o trabalho de cuidar do próximo, né? Já, conhecimento
se eu tivesse 10% do conhecimento, aí já seria ótimo, né? É um prazer imenso te ouvir falar, né? Adoro esse assunto e pô, é extremamente importante, né? Agora, falando um pouquinho do Rogério, né? Trazer nesse canal esse assunto que a gente não escuta. Eu estou sempre ouvindo a rádio, sempre estou na internet, né? E eu não escutei ainda esse tema que a gente falou tanto, né? É verdade. Então, assim, parabéns, Rogério, parabéns pelo canal, tu ter escolhido esse tema e ajudar a gente reconstruir, né, nosso estado aí, e parabéns essa tua iniciativa, e muito, muito, muito sucesso para ti, para o teu canal, tenho certeza que vai explodir, e parabéns aí, Jean, parabéns, doutora Armand aí, pela disponibilidade e pela me convidar para fazer parte desse assunto tão lindo e desse canal aí. E aí, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até uma próxima.